Olá. Peraí que eu tô. Fixar comentário, consegui. Alexandre tem que pedir para entrar, que daí eu te autorizo. Acho que o Instagram tá notificando as pessoas. Ah, agora sim. Olá, boa noite, Edson. Opa, agora Oi, Alexandre. tudo bom? Tudo bem? Tá dando para me ouvir? Tô te escutando bem. Tá. Acho que as pessoas estão entrando, né? Ainda. Uhum. Eu já coloquei o nome da live, acho que tá aparecendo ali, né? Tá aparecendo fixado ali. Oi. Ao vivo tem essas coisas, às vezes dá algum problema. Oi, Daisy. E acho que o Alexandre caiu. Vocês estão me escutando? Quem tá? Edson, Daisy, tudo bem? Vou esperar ele entrar de novo. Ah, vocês estão me escutando, tá bom. Bom, vou ver enquanto ele não entra aqui, porque a ideia é nós conversarmos juntos, mas ele caiu de novo aqui. Vou fazer de novo. Então. Olá, Ana. Tá entrando agora. Acho que tu caiu, né? Opa, caí. Eu tinha caído para mim, aí agora eu caí e voltei. Pronto. Ah, tá ótimo, tá ótimo. É que às vezes dá essas oscilações, né? Coisas do ao vivo mesmo. Sim, eu vim para perto do modem aqui também para evitar que ter menos oscilação possível. Vamos ver. Tá, vamos ver. Tá me escutando bem? Para mim tá ótimo, bem tranquilo. O Edson tá comendo cinti ovo. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Eu acho que a gente vai conversando e o Instagram deve estar notificando as pessoas. E aí aos poucos as pessoas vão entrando, né? Olá, quem tá entrando agora, boa noite. Boa noite, Tânia. Então, essa live, ela, na verdade, foi eu que convidei o Alexandre, e ela veio na verdade, assim, de uma reflexão, né? Nós dois somos das ciências humanas, além de, tu não é professor, né? Tu é bacharel. Isso, sou E, bacharel. é, e eu como professora, boa noite, Suzy. Eu como professora, a gente está sempre pensando, mas não só, tu também como cientista político, no caso, a gente está sempre pensando dessas mudanças, essas transformações. Patrícia, bem-vinda. Essas mudanças, essas transformações que têm ocorrido, né, no nosso meio, assim. E trazida para a internet, na verdade acelerada pela internet, coisas que são muito humanas, mas cada vez ficam mais características, cada vez vão marcando mais. E aí, enfim, eu não olho o Big Brother, sendo bem sincera, eu nunca olhei, mas a gente tem muitas dessas questões que chegam até nós. E mais, né, para quem é professor e está aqui é professor, isso chega nos nossos alunos também. Então, e nós como sociedade também, que é um pouco do teu público também, assim, pensando na sociedade como um todo. Então, quando a gente fala em cancelamento, né, primeiro eu acho que é interessante pensar o que que é o cancelamento, que é até diferente do bullying, né? Que durante muito tempo se falou muito do bullying virtual, que é o bullying que a gente já escutava, já tinha muito na escola, que é aquela coisa de ridicularizar a pessoa por alguma característica que ela tem,
Então, pode ser, sei lá, a pessoa tem o nariz diferente, tem o olho diferente, qualquer coisa, usa óculos. O bullying fazia isso. E o cancelamento seria por alguma atitude que a pessoa tomou e teoricamente é considerada incorreta, né? Então eu pego essa atitude que ela tomou em algum momento, uma fala, alguma coisa aquilo, e aquilo repercute de uma certa forma que aí essa pessoa ela tem que ser excluída, né? Ela tem que ser tirada daquele ambiente virtual. Aí por isso que é cancelamento. Eu vou cancelar essa pessoa, não vou mais ouvir o que ela tem para dizer. É como se eu anulasse ela. E aí, quando a gente pensa isso, assim, anular essa pessoa, tirar ela do meio ambiente social, a gente tem esse aspecto de acabar com ela, né? E até eu queria te ouvir um pouco, assim, acho que tu bem pode se apresentar, porque, enfim, é agora que a gente está voltando a fazer live, e pensar um pouco, assim, da origem do que é o cancelamento, né, Alexandre? Perfeito. Então, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Mandar um abraço especial para o Guilherme Monteiro, um amigo querido que mora em Londres, eu vi que ele entrou aí. A Ah, que Patrícia legal. também, uma amiga do Paraná. Aí vou vendo as outras pessoas que vão entrando aí. Mas, gente, então, essa ideia de nós fazermos uma live sobre o tema do cancelamento, ele surgiu porque nós, assim, até como profissionais de ciências humanas, olhamos para esses fenômenos aí e começamos a perceber que havia mais coisas por trás. Porque como é que o cancelamento ele aparece assim superficialmente, né? Ele aparece como um deslize moral que alguém cometeu, né, e que massas justiceiras estariam então se colocando contra esses deslizes morais para promover algum tipo de justiça social. Quando a gente olha assim superficialmente para o fenômeno, a gente pensa, bom, a partir daí parece não haver nada de errado, as pessoas estão buscando fazer justiça dentro do meio online, que é hoje onde os debates públicos acontecem, mas quando a gente começa a olhar o que está por trás desse fenômeno, a gente começa a perceber que tem outras coisas aí um pouco mais complexas do que aquilo que aparece. E eu logo cheguei à conclusão de que não se trata simplesmente de um deslize moral, mas se trata assim de uma tecnologia social que está sendo utilizada com finalidade política. O que é isso, uma tecnologia social? Uma prática, né, que começa a ser difundida na sociedade, que começa inclusive a ser incentivada, com finalidade de levar para algum direcionamento político. Então, entender o cancelamento hoje passa por a gente perceber essas questões aí, né? Quem é que está sendo cancelado e por quê? E se vocês observarem, essa noção contemporânea de cancelamento, ela surge em movimentos sociais, muitos dos movimentos ambientalistas, outros movimentos urbanos, alguns anos atrás, com foco em empresas, foco em organizações, empresas poluidoras, ou empresas que daqui a pouco tem alguma política que é considerada anticidadã, e aos poucos ele começa a ganhar uma faceta um pouco diferente. Então, a forma assim, mais contemporânea do cancelamento, hoje ele começa, inclusive, o cancelamento que atinge os canceladores. E esse assunto ele vem para a cena pública justamente no ano passado, quando algumas pessoas que até então sempre estavam na ponta de lança do processo de cancelamento, que eram vozes ativas, começaram a ser canceladas. A gente viu isso no Big Brother, né? Acontecer muito. E aí o debate começou então a aparecer publicamente. Aí nós vimos ali a BBC, por exemplo, fazendo matérias a respeito, as grandes redes de mídia começando a conversar. Opa, peraí, tem alguma coisa. Então, quer dizer, aquela lógica que estava posta, ela parece ter saído do controle, e isso começou a rebater para tudo que era lado. Então, aqueles que estavam, inclusive, incentivando as práticas, considerando uma prática cidadã, passaram a olhar isso com outros olhos. E aí que a gente tem que ter atenção de entender como é que a política, né, no espaço público se constrói em torno disso. E tu me perguntaste agora a respeito dessa questão das origens, né? Como entender um pouco essas origens. Eu diria, assim, em primeiro lugar, até trazendo um pouco o que o Luiz Felipe Pondé falou recentemente, de que nós, seres humanos, sempre tivemos uma propensão ao linchamento. Né? Se a gente observar na história, nós temos muito forte isso, né? De que, assim, Só fazer um linchar é parênteses. legal, né? Não, E só tu fazer um falava sobre parênteses isso do que tu... comigo hoje, né? Não. E assim, isso nos assusta até em termos de natureza humana, se dá para chamar isso, né? No mestrado, eu estudei o Hobbes.
né? Ainda quem não conhece que está aqui, é o Thomas Hobbes, é um filósofo que ele defende o absolutismo. E uma das teses dele é que é melhor ter um mandando em ti, até podendo te mandar queimar ou coisa assim, do que uma multidão. E assim, é muito interessante pensar isso, né? Daí eu estou citando ele, mas a gente pode, olha, eu até comentei com o Alexandre que a gente estava conversando sobre a live hoje, dava para conversar horas sobre isso, porque temos muitas questões históricas também na questão do linchamento. E como tu puxou do Pondé, eu vou até falar uma outra questão também, né? Para quem é cristão, ou mesmo que não é cristão, nós somos uma sociedade que é muito pautada nos valores cristãos. Cristo foi crucificado, né? Só que não foi só Jesus que foi crucificado, né? Era uma prática comum, né? Tem até alguns filmes que fazem brincadeira em Roma, que a gente pensa, vamos lá no cinema, vamos ver uma crucificação? Tá tendo ali, vamos lá ver, né? Ou um apedrejamento, vamos lá, galera, né? Cada um traz uma sua pedrinha, vamos participar. E porque essa questão de eu pegar aquilo que teoricamente é ruim, assim, eu considero ruim e eu tenho que acabar. É meu valor moral isso. Eu tenho que acabar com isso, eu tenho que destruir, como se eu estivesse fazendo bem. E teve até uma postagem que eu fiz, acho que foi sábado, sobre essa questão do cancelamento, que era a live que a gente ia fazer, e tem uma passagem do Dr. Evans que ele fala isso, né? Isso da Inquisição. Eu vou te queimar, né? Vou expurgar esse mal. E esses que te aplaudiram vão pegar carvão para te queimar. Então, essa questão do linchamento público, do tirar a pessoa, né, e no sentido de limpar a sociedade, ela não é de hoje. É que talvez ela tenha sido amplificada pela questão da internet. Mas ela não é de hoje. Ela é uma coisa como se fizesse parte de uma certa do ser humano, né, das capacidades que a gente tem. Então, assim, no momento que eu detecto isso não é admissível segundo os meus valores, então, é prática eu pegar e fazer isso. E tem uma questão também, né? A gente, às vezes, como sociedade, sempre se considera mais evoluído que o passado. Isso, né? Eu brinco nas aulas que a gente acha que a gente é a bolachinha mais recheada. Toda a sociedade acha isso, né? E quando a gente olha para o passado, a gente tende, que ridículo que eles eram, olha o que eles faziam. Mas só para a gente pensar, mesmo a Inquisição ou mesmo os regimes totalitários, em geral, quem entregava para aquela ação que ia ser lá queimado, ou mesmo, né, preso, era o vizinho ou alguém que mora junto contigo. Dificilmente era alguém totalmente fora. Então era a pessoa dentro da tua esfera que às vezes te entregava por qualquer coisa. Então essa prática do linchamento que até tu citou, o Pondé, é super, infelizmente, em termos históricos, não é algo novo, né? É algo que, em geral, está em todas as sociedades. Exatamente. E quando a gente tem, assim, hordas de massas justiceiras, a tendência é que esse movimento, essa força política, seja direcionada por alguém. Esse movimento, ele necessariamente, ele é selvagem, né? Ele sai para tudo quanto é lado. E isso, facilmente, lideranças políticas acabam dando um direcionamento a isso. E o resultado que a gente tem no espaço público é a construção, assim, de uma moralidade cosmética, né? Superficial, que na verdade está apontando questões sem compreendê-las efetivamente, né? O objetivo ali, assim, é causar, é criar um constrangimento, não é entender o que foi dito e efetivamente debater um tema X que surgiu, né? Ele nunca parte disso, ele sempre parte de um pressuposto, já um trânsito em julgado, vamos dizer assim, né? Então, aí é que vem o problema. E quando a gente pensa nas raízes históricas dessa ação, dessa nossa tendência a linchar pessoas, assim, e traz isso um pouco mais para a modernidade, pensa como regimes políticos se aproveitaram desse tipo de movimento, a gente não pode deixar de lembrar da própria construção do conceito, assim, de politicamente correto. Né? O que é o politicamente correto? Né? Political rightness, né? Ele nada mais é do que construir na sociedade uma visão única a respeito dos fenômenos, né? Aquilo que Lenin chamava, na União Soviética, da construção da mentalidade partidária. O que é isso? Existe a diversidade na sociedade e agora nós vamos criar uma visão única, né, considerada uma verdade socialmente relevante, para a partir daí conduzir o comportamento de todos os indivíduos que formam essa sociedade. E
todos os regimes totalitários, coletivistas, sempre se basearam na conformidade de pensamento e na orientação do que é o certo e o que é o errado para conseguir construir o grupo. E na União Soviética era justamente assim que vigorava. Né? Primeiro se começava, bom, vamos perseguir os burgueses. Aí quem é que são os burgueses? Primeiro era quem tinha 5 vacas. Aí tira 5 vacas. Daqui a pouco é quem tem 2 vacas. Aí daqui a pouco é quem tem 1 vaca. Aí depois que tirou tudo de todo mundo, aí é quem tem a mentalidade burguesa. Então nós precisamos caçar quem tem a mentalidade burguesa. Então, e esse processo ele não tem fim. Isso aconteceu em todos os regimes, no fascismo, no nazismo, era justamente a busca daqueles que têm a mentalidade equivocada, que não se adequa à construção da sociedade perfeita ao qual os regimes se detêm. Porque todo regime coletivista ele está baseado na construção do paraíso na Terra, da sociedade perfeita, da sociedade sem classes, da sociedade da igualdade, da sociedade onde ninguém oprime ninguém. Bom, no jogo do ninguém oprime ninguém, alguém está comandando isso e é o Estado, são as forças políticas. E quando a gente traz isso um pouquinho mais assim, né, para próximo, assim, pensando nesse contexto da modernidade, dos Estados totalitários, e pensa no contexto de hoje, a gente vai ver que isso, na verdade, simplesmente foi atualizado à luz da política de hoje. Ele não é algo assim que deixou de existir. Essa forma de perseguir e de verificar o que estão pensando, o que não estão pensando, em torno da noção de justiça social, ela é mais viva do que nunca. Então, não dá para entender a política do cancelamento se nós não entendermos um pouco essas raízes políticas que constroem efetivamente essa prática social. Sim. E tá me ouvindo, né, Alexandre? Estou te ouvindo. Ah, tá. Não, eu concordo bastante. Até o Edson comentou aqui, ó, mas na prática religiosa é mais especificamente judaica, era pelo medo do vício, pois o vício era o diálogo, o que depois foi traduzido por diabo depois. É que, Edson e todos que estão nos escutando, a ideia é sempre a uniformidade de pensamento. Então, quando... E aí eu acho que é uma questão interessante até, porque na verdade assim, é o medo do que o argumento pode levar, né? É claro que isso, eu sempre acho complicado esse debate, porque a gente vai chegar, se a gente pudesse ouvir todo mundo, ia ser muito legal. Eu acho muito legal quando a gente pode ouvir. E sempre tem limites, né? Eu lembro que até em Porto Alegre tinha a tal da editora Revisão, que eu não sei se tu lembra, que era a galera que questionava questões do nazismo, né? Então, assim, é óbvio que existem limites éticos até do que é possível. Mas a questão do cancelamento, ela não vem só nos limites éticos, assim. Por exemplo, é óbvio que eu não tenho que defender eugenia e outras coisas desse gênero. Mas, a verdade, muitas vezes é tolerado algumas coisas dependendo de quem fala. Essa que é a grande questão. Isso que está por trás, né? Algumas coisas podem sempre ser ditas, mas depende de quem está falando. E aí que começa o problema. E eu até coloquei nos meus stories o deus Cronos, né? Que ele comia os próprios filhos, porque muitas vezes essa ideia do cancelamento, ela vem de algumas pessoas da internet, mas daí o problema chega quando elas também começam a ser canceladas. Que é algo que a gente pode ver, e até pensando em professores que estão aqui, nos nossos alunos também, porque a gente começa a incitar um ódio coletivo sobre algumas pessoas e sem pensar. E até uma questão, né, meio psicológica também, que nenhuma sociedade enfrentou. Porque quando tu fazia alguma coisa nesse sentido, vamos supor que tu não fosse pego pela Inquisição, ou mesmo nos regimes totalitários, tu não fosse pego, né? Tu conseguiu escapar. Tu era odiado numa aldeia ou naquele país. A gente conhece um monte de gente que fugiu dos regimes nazistas, dos regimes stalinistas, do fascismo, né? Então a galera... Eu conheci várias histórias de famílias judaicas, por exemplo, que quando eles viram que o negócio estava apertando na Alemanha, foram embora, né? Se ligaram, assim... Teve gente que, por exemplo, se deu conta... Isso eu vi em museus em Israel. Né, se deu conta ali, começaram a destruir os bens, queimar as relojoarias que os caras tinham. Não, vamos embora que aqui não tá pra gente. Então, eles eram odiados num país, podiam sair hoje. Agora, a questão do cancelamento ela é tão forte, que é um fenômeno tão assim, difícil da gente pensar, porque nós estamos preparados para serem odiados por milhões de pessoas, né? Essa que é a grande questão. Porque o cancelamento é isso, são milhões de pessoas odiando, que nem... Enfim, eu vejo a questão do BBB, até essa Carol, talvez ela nem imagine quantos milhões de pessoas estão a odiando.
E o quanto que isso, no psicológico da pessoa, mas ela merece alguma coisa assim. Mas a gente está preparado para isso? Porque não é o pessoal da tua rua te odiando, a tua família, ou pessoas que têm contato, são milhões de pessoas te odiando. E pessoas que tu nunca viu na vida, que te odeiam. Então, é uma coisa que nenhuma sociedade enfrentou, só a nossa hoje tem enfrentado isso. Claro. E aí eu vejo que nós temos assim dois disparadores que acabam permitindo com que essa cultura se dissemine, né? E o primeiro, eu diria assim, que é essa ideia de que nós devemos fazer progressos morais. Essa é uma ideia extremamente complicada, né? Porque a sociedade ela é construída ao longo de milhares de anos e ela é construída de uma forma assim que envolve a diversidade de pessoas. Então, o progresso moral não é algo tão simples de se obter. Quando a gente parte do pressuposto de que devemos progredir moralmente e que a nossa geração sabe como fazer, a gente cria o segundo braço desse fenômeno, que é essa ideia assim, militante, de que nós temos que estar militando o tempo inteiro, que nós temos que destruir estruturas, que nós temos que reformar a sociedade, que nós temos que fazer isso para ontem, e que as pessoas precisam se mobilizar, porque a sociedade é um inferno, é desigual, e alguém precisa meter a mão e mudar as coisas na marra. Então, essa ideia revolucionária de transformação, ela acaba sendo um pouco assim, a fagulha que desperta essa ideia assim, de que eu vou criar um movimento aqui, eu vou transformar as coisas na marra, quando na verdade não é assim. Na verdade, nós não sabemos tudo que está por trás dos fenômenos, a gente não consegue ler os fenômenos na sua totalidade, a gente faz avaliações que são superficiais, constrói militâncias raivosas em torno daquilo, e o resultado é a desconstrução do próprio tecido social, porque as pessoas começam a se tornar assim, medrosas de estar falando, de estar dando opinião. Acho que o Alexandre está com... Bem, enquanto ele está retornando aí, eu acho que a gente pode fazer uma analogia com a própria mitologia. Que o deus Cronos, né, pensando na mitologia, ele era o deus que tinha os seus filhos, e como ele recebeu uma profecia que os seus filhos, um dos seus filhos tomaria o seu lugar, ele fazia o seguinte, ele devorava os filhos. E aí, quando Zeus consegue escapar e realmente acaba cumprindo aquela profecia que o Zeus toma o lugar de Cronos. Então, a gente pode pensar, fazer uma analogia, inclusive, pensando na questão do próprio cancelamento, né? Porque como o cancelamento, agora o Alexandre pediu, o cancelamento tem essa característica de eliminar, mas ele é criado pelas próprias pessoas que cancelaram. Acho que isso é muito característica de toda a questão, inclusive... Alexandre, já que tu caiu, eu estava falando do Cronos aqui. Sim, sim. Estava falando do Cronos, porque, segundo a profecia, teria o filho dele que tomaria o lugar dele. E aqui que ele fez, né? Ele começou a comer todos os filhos, até que Zeus cumpre essa profecia. E muito do que a gente observa, que é uma coisa que é engraçado até, né? Porque os regimes totalitários, e mesmo a própria Revolução Francesa, ela tem essa característica, né? Que é a ideia do Deus Cronos. Porque pensa o seguinte, né? O período mais complicado da Revolução Francesa é o Grande Terror lá, que é da época que os jacobinos tomam o poder, né? E o que acontece? Quando eles tomam o poder, eles passam a matar a si próprios. O Robespierre, ele é morto na guilhotina. Então chega um momento que é incontrolável. E isso é muito característico de todos os regimes totalitários, de toda essa, né, essa ideia de que a gente é militante, que a gente vai mudar o social totalmente e compete a mim, moralmente falando, dizer o que tem que ser feito. E isso vai ficando tão complicado, por quê? Porque as pessoas são diferentes. E daqui a pouco aquele que começou a ter o processo revolucionário, vou chamar dessa forma, ele mesmo é engolido pelo sistema, porque aqueles que depois vêm olham para ele como, posso chamar de burguês, posso chamar de judaizante, posso chamar, sei lá, de aristocracia, na época da Revolução Francesa, posso chamar de qualquer coisa. Porque daí começa, inclusive, questões... E aí é tão complicado,
porque começam questões de até brigas pessoais. Uhum. Porque, inclusive, o Lavoisier, ele foi morto na guilhotina por um cara que ele não deixou entrar dentro da academia francesa. Não sei se tu sabe essa história. Porque Não. começa picuinhas pessoais, e aí eu vou contra, mas aí eu vou achar um argumento moral, né? Uhum. Isso tem a ver até com retórica, porque eu acabo com o ethos da pessoa, então ela pode ser, posso acabar com ela, entendeu? Uhum. Então, isso é muito característico, assim, a gente vai pegando como se fosse uma revolução social, então nós vamos acabar com todo aquele que pensa diferente, que tem essa coragem, mas isso vai chegar em mim, que é a história do Deus Cronos. E olha só que interessante, né? Na União Soviética, ela foi apoiada por muitos partidos de esquerda, tanto que depois, na década de 60, teve uma quebra dos partidos marxistas, mas sabe, um dos que foram muito perseguidos são os intelectuais de esquerda dentro da União Soviética, né? Eles mesmos foram engolidos pelo monstro que criaram. Por quê? Porque muitos apoiavam isso e aí acabaram isso. Isso é uma prática, muitas vezes, que a gente precisa ter tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente vai fazendo posicionamentos e depois a gente é engolido por eles mesmos, assim. Então é uma reflexão que é importante e para quem é professor levar isso para sua sala. Eu vejo assim, muitas vezes eu dei aula sobre nazismo e mesmo sobre outros regimes políticos e a gente se assusta como os adolescentes, eles rapidamente vestem a camisa, né? Até uma questão de maturidade, mas é nosso papel também pensar sobre essas questões, porque a gente defende coisas que daqui a pouco a gente também é engolido por elas. Uhum. Interessante, é isso mesmo. Agora, a questão que me parece que surge nesse sentido é como é que nós, num regime aparentemente democrático, né, nós vivemos na democracia, como é que nós caímos numa situação como essa? Né? Por que numa democracia isso acontece? E aí eu acho interessante a gente entender alguns elementos, provavelmente da natureza humana, que talvez nos permita entender assim, por que esse tipo de coisa que aparentemente parece tão irracional se torna possível num contexto democrático onde parte-se do pressuposto de que todos têm direito à opinião. Né? E aí, nesse sentido, eu diria assim, nós temos, e a sociologia explica isso muito bem, né? Uma tendência a fazer essa divisão fundamental entre sagrado e profano. Então, essa é a nossa forma de classificação básica do mundo. Não há cultura onde as pessoas não sacralizem determinados elementos e não caracterizem por profanos outros elementos. Então, isso está acontecendo em todo momento, né? Claro que há uma diversidade cultural em torno disso, não são os mesmos elementos que cada sociedade envolve, mas necessariamente a gente busca o que é sagrado e o que é profano. E parte do que está por trás da cultura do cancelamento são novas visões do que nós devemos sacralizar. Observem como hoje algumas coisas, alguns ditos direitos, passam a ser elevados à condição de direitos indiscutíveis, que, digamos, há 100 anos atrás não eram, e outros que em outros momentos eram considerados, hoje já não são tão importantes. Então, lidar com essa ideia de sagrado e profano, quer dizer, que é identificar o que é execrável, o que é sujo e separar da sociedade, é algo que todas as sociedades humanas fazem, e ele não deixa de existir no mundo tecnológico, muito pelo contrário, nós não estamos conscientes a respeito disso, isso acontece no nível do inconsciente, a todo momento nós estamos fazendo essas classificações, estamos envolvidos por ela, né? E até por conta disso eu tenho falado muito de emoções socialmente transmissíveis, como a gente transita emoções pelo espaço social, absorve emoções, reproduz e às vezes não está nem consciente do que está fazendo. Então, esse é um elemento muito importante, a ideia de sagrado e profano. O segundo elemento importante que eu traria aqui é essa ideia assim, de que a sociedade humana, na verdade, é a construção de um tribalismo. Né? Nós gostamos de fazer parte de coletivos, nós lutamos para pertencer a eles e nós não gostamos de ser vistos como indivíduos odiosos e que não cooperam. Né? A nossa maior dor, talvez, é ser visto pelo outro como alguém incapaz de cooperar, como alguém não empático, porque esse é um elemento muito fundamental de como a espécie humana evoluiu. Então, no momento que a tua cooperação, a tua voluntariedade ao sistema social é colocada em xeque, a tendência é de, né, vamos dizer assim, sentir esse efeito. E ninguém quer passar por isso. Essa seria uma forma de vergonha suprema
dentro das sociedades humanas, né? Você ser visto como um odioso. E percebam como no debate público todo movimento é feito em qualificar o adversário com um nome, um label, né? Um conceito aí que coloque ele como abaixo da linha do permitido, né, do que nós aceitaríamos como uma atitude humana. Então, classificar e desclassificar humanos e pertencer a grupos é algo que a gente faz com muita força. Então, no momento em que, digamos, eu cancelo alguém, o próprio cancelado também muitas vezes assume-se no papel, e nós vimos aí cenas, eu considero assim, ridículas, de pessoas que foram canceladas sem qualquer razão e que vieram a público espiar os seus erros, pedir perdão, desculpa, né, para as hordas selvagens, né, como se tivessem de fato cometido um grande crime. Então, essa nossa tendência ao tribal, que é muito positiva e que nos permite cooperar em grandes grupos, ela também está por trás da forma como a gente acaba se envolvendo nesse tipo de coisa. Né? E eu até comentei isso recentemente, assim, a fofoca, ela está no surgimento da sociedade humana. A gente faz muito isso, né? A gente fala quem presta, quem não presta, por quê. A gente transita muito com essa informação e a gente se cuida uns aos outros, nós nos auto-monitoramos o tempo todo. Então, pense isso no contexto das redes sociais, hoje, obviamente, tem um efeito muito grande. E aí, eu diria que um terceiro efeito também que nos faz cair nessa armadilha aí do cancelamento é o que a gente em psicologia chama de priming, né? Que é assim, o contexto onde eu estou, a indução que eu recebo, ela modifica o meu comportamento. Se eu, por exemplo, estou numa sala onde eu estou sentindo um cheiro ruim e depois eu vou responder um questionário, a tendência é que eu responda utilizando palavras mais grosseiras, mais agressivas, eu tenha menos paciência para fazer aquilo, porque é um efeito de priming, de preparação. Então, o contexto onde a gente está, ele nos predispõe psicologicamente a agir de determinadas formas. Então, imaginem que hoje a gente vive num contexto de medo. Nosso priming hoje é medo. Medo está posto, está aí. Então, nós estamos tensos. Por mais que você tenha um perfil um pouco mais tranquilo, não se sinta estressado, você está predisposto à tensão. E ao estar predisposto à tensão, está predisposto também a entrar no barraco, nessas coisas que acontecem, a se envolver, às vezes, nesse tipo de problemática. E muitas vezes, assim, você acaba sendo vendido mesmo para essas situações, porque você está num prime que está predispondo a alguns comportamentos e ações. Então, se a gente também não está consciente a respeito do nosso estado, a gente entra nisso. E hoje as massas, as pessoas estão irritadas, estão estressadas, estão incomodadas, estão com medo. Né? A forma como o Covid, por exemplo, aparece na imprensa é uma forma que, de certa maneira, constrói também um cenário de medo. E tudo isso predispõe as pessoas a estarem tensas. E aí, quando a gente vai para o debate público, alguém levanta uma lebre, o fulano cometeu lá um sacrilégio, bom, todo mundo vai acreditar assim na ponta dos taços, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a gente também precisa entender essas coisas que estão por trás e que são utilizadas e os motivos pelos quais, às vezes, a gente acaba tomando ações que parecem irracionais. Né? Mas, na verdade, isso tem uma explicação quando a gente entende esses elementos da natureza humana. Sim, e essa característica que a gente também, que nem tu falou, né, da questões tribais. E até o Edson comentou aqui que às vezes os alunos se desagradam e o professor é cancelado no grupo dos pais. Olha, dessas coisas eu só lamento, assim, porque se a gente luta por uma educação, né, em que as pessoas tenham respeito e tudo mais, então é até uma questão da coordenação às vezes se posicionar também, né, porque no sentido assim, como os pais, tipo, como que tu vai trabalhar junto com os pais nesse sentido de respeitar o argumento, né, de saber conviver, e aí tem até a ver com, assim, com uma geração que não aceita não aceita nada, que questione os seus pontos de vista, né. E às vezes eu fico pensando assim, porque, por exemplo, assim, se um professor fez alguma coisa, não estou falando de professor que faz coisas horrorosas, tá? Estou falando de professor assim, às vezes, por favor, né? Às vezes tu corrige um aluno, às vezes acontece alguma coisa assim, e aí se por causa disso os pais não querem mais saber,
Gente, que complicado. Primeiro, que forma que está se formando essa criança, esse adolescente, no sentido até de se colocar na vida pública, né? E eu não estou dizendo só que vai ser político, não, mas de se colocar no sentido assim, poxa, vai ter gente que não gosta de mim, vai ter gente que eu não gosto, e isso faz parte. Agora, quando não, eu vou pegar isso, eu quero aniquilar porque eu não gosto, porque eu não concordei de alguma coisa, aí a gente já começa numa sociedade que está se matando, né? E claro que isso acaba sendo muito apelativo, como tu falou, né? A gente faz parte de tribos. E no sentido assim, a gente não quer ser anulado e aniquilado pela nossa tribo. E muitas vezes isso faz com que a gente seja anulado nossos pensamentos, os nossos argumentos. Por quê? Porque se a gente falar alguma coisa diferente, na verdade, hoje está falando de cancelamento, mas eu sempre vi gente falar assim, não, eu não posso dizer isso. Se eu falar isso, pronto, né? As pessoas já não vão olhar para mim, já não vão me respeitar. Na própria academia isso acontece, a academia no sentido intelectual, né? A gente sabe de pessoas que não são respeitadas por uma opinião. E não estou falando de gente nazista, stalinista, não estou falando de gente que defende, sei lá, assassinato. Não, estou falando às vezes, oposições políticas, né? Eu lembro de muitas vezes, hoje a gente fala a palavra cancelamento, mas assim, não posso me posicionar dessa forma porque, né, nunca mais eu vou ser ouvido, nunca mais eu vou ser respeitado. Então, o quanto que a gente leva isso aos extremos, e aí um cuidado e um medo, essa sensação acho que é bem constante, assim, que talvez seja aumentada pelo Covid. O medo do que eu vou falar, porque o que eu vou falar pode ser que me anule politicamente, né? Não só politicamente, é que aqui a gente está entrando na questão, assim, política no sentido mais amplo, tá? Mas meio Foucaultiano, assim, no sentido de que Foucault é um autor, filósofo, né? No sentido que ela está em todos os momentos também. Então, ela não está só quando eu sou membro de um partido específico, né? Então, eu faço parte do todo essa questão da política e de muitas vezes, não, eu não posso falar certas coisas porque eu vou ser anulado. E aí é uma coisa muito complicada, porque o que acontece? A gente anula a capacidade de argumentação. Então, no momento que eu tenho medo de me posicionar, até de questionamento, eu não posso ser questionado, né? E isso a gente faz muitas vezes com o nosso aluno também, pensando em professores, né? Então, ele não pode falar certas coisas por incrível medo de, sei lá, dos colegas, do professor e tudo mais. E a Débora colocou aqui, a minha xará, entra também no fato de querer ser aceito e integrado o tempo inteiro. Exatamente, Débora. É essa sensação que a gente está falando, assim. Então, eu participo da minha tribo e eu não posso questionar. Eu sempre brinquei, tem que rezar a cartilha, né? Hoje a gente tem algumas cartilhas, assim. Então, se eu não rezo a cartilha total, então eu posso ser execrado do debate público. Isso é muito complicado, assim, porque faz com afinal, quem vai ficar? É a pergunta, né? Porque quem vai ficar? Isso é algo tão problemático, porque daqui a pouco vai ficar quase ninguém. Porque lembrando que, como eu falei até dos regimes totalitários, das grandes revoluções, aqueles que apoiaram acabavam sendo mortos também. Então, e a gente vivendo numa sociedade democrática, né? Daqui a pouco, regimes e formas que a gente apoia, mas apoia de forma cega e querendo matar todo aquele que pensa diferente, e não só matar no sentido físico, né? Matar na capacidade de falar. Não pode mais falar. Né? Ele eu não vou nem ouvir. Isso é um recurso retórico também, né? É uma falácia, na verdade, quando eu acabo com o ethos do meu oponente. Então, eu não vou ouvir esse cara, porque ele é racista, por exemplo, né? Ninguém quer ouvir um racista. Então, eu taxo isso assim, ele é homofóbico, ou ele é machista, né? Sem provar. Às vezes, tirando uma frase do contexto, alguma coisa assim. Então, quando eu faço essa taxação, aí eu já tiro. Ninguém mais quer escutar, porque eu acabei com o ethos da pessoa. Ethos é o caráter, quem é a pessoa, tudo que se coloca dentro do debate público, né? Exatamente. E se a gente observar assim, essa cultura do cancelamento, a gente vê que ela sempre tem esses dois passos, né? Primeiro, assim, a construção dessa falácia filosófica, que é o que a gente chama de envenenar o poço. Quando a gente está estudando lá filosofia, nos primórdios, a gente aprende que são algumas falácias filosóficas, são atitudes antifilosóficas que têm por objetivo impedir com que o debate filosófico aconteça. E uma das falácias que existe é justamente essa, né, de envenenar o poço. Significa o quê? Antes que os outros possam beber do poço, eu vou colocar o veneno lá. Então, assim, antes de eu debater com quem quer que seja, eu vou grudar nele uma série de qualidades, de defeitos, para que o interlocutor, aquele que está presenciando o debate, já tenha
uma ressalva de início. Então, se faz muito isso, né? E não é, na verdade, só no debate assim mais popular. Isso acontece institucionalmente. A todo momento nós estamos envenenando o poço, né? Largando pressupostos, preconceitos a respeito de posições, de teorias, de escritores, de abordagens políticas, o que quer que seja, para que os outros nem escutem, né? Já nem parte do pressuposto de que ele merece ser escutado. Então, o cancelamento ele sempre tem esse elemento assim, né, de envenenar o poço, que é para mostrar, olha, fez algo que está tão fora do aceitável, assim que não tem nem o que fazer, é cancelar mesmo, né? Então, se envenena o poço e depois tem uma segunda etapa, que é justamente a espetacularização do fato, né? Porque ele nunca fica no fato, digamos assim, entre os envolvidos, ele sempre precisa ser espetacularizado, ele tem que ganhar uma ideia assim de reality show. Então, percebam como isso acontece muito. Assim, o Guy Debord escreveu muito sobre isso, até numa perspectiva marxista, né, a respeito de como a sociedade do espetáculo se constituiria, e é muito isso. Vejam como hoje a política, o próprio debate público, ele está absolutamente espetacularizado. Tudo tem que ganhar luzes, tudo tem que ganhar um tom maior do que tem, tudo tem que ganhar assim, contornos de marketing, né? E a gente viu, e todos esses casos mais clássicos aí de cancelamento que aconteceram nos últimos 2 anos, eles tiveram esse elemento muito forte, assim, da espetacularização, é pegar aquilo e multiplicar, né? Espalhar para todo lado, construir uma narrativa, construir uma história com heróis e vilões, de modo a fixar emocionalmente mesmo o que aconteceu e oferecer, então, aí a narrativa verdadeira, vencemos o inimigo, cancelamos, fulano, ciclano, beltrano, e agora a vida em sociedade pode seguir. Então, é sempre esse elemento, envenena o poço e espetaculariza o que está acontecendo. Bom, posto isso, realmente fica difícil haver a defesa, né, ou haver o debate maduro. E é muito isso que está acontecendo em torno da cultura do cancelamento. E até tu falou, né, de limpar, né? Então a gente envenena, a gente tira e a gente aí limpa. E tem uma ideia de eugenia social aí também, né? Porque especificamente o judeu, né, ou o negro, ou o gay, ou qualquer coisa assim, mas é uma eugenia social no sentido assim, não, certas opiniões não são aceitas, certas coisas não podem ser ditas. E eu acho tão complicado quando a gente traz isso para a escola, porque a escola faz parte da sociedade e isso vai entrando na escola, porque na verdade eu não preparo meu aluno para argumentar de nenhuma forma, eu simplesmente faço com que ele não aceite nada a não ser o que ele pensa. Então, o que ele pensa tem que ser colocado, é isso que ele pensa, é dessa forma, e ele tem que anular todos os seus oponentes. Então, várias questões, inclusive, falando da própria BNCC, né, que está lá, a questão da argumentação, a questão de se colocar no debate público, a questão de contra-argumentar, a questão da empatia, tudo isso é anulado no momento em que eu permito esse ambiente de cancelamento na minha sala de aula. Então, pensar em alguma dessas questões e trazer exemplos, né, fazer pensar tudo isso, e eu vejo a questão das ciências humanas nos ajudam muito a pensar nessas questões, né, de como que eu posso trabalhar isso em sala de aula. Pensar em, por exemplo, a questão, como eu falei, da questão da história, a questão filosófica que tu trouxe também, de envenenar o poço, o ethos, e fazer pelo menos pensar sobre isso. Porque senão a gente tem uma sociedade que reproduz e ela quer ser tão independente, mas ela fica repetindo coisas, né? Repetindo coisas que a mídia, que o influenciador disse, que não sei quem disse. Porque é tirar a capacidade de refletir. E até porque quando tu reflete, sai da bolha para pensar alguma coisa, também tem medo de ser cancelado. Porque tu fez parte da multidão, isso é engraçado até, né? Porque o Dr. Ievs está falando da multidão que vai queimar o cara na Inquisição. No entanto, daqui a pouco, dentro da própria multidão que acabou de queimar, a gente tira alguém para queimar também, porque a gente precisa estar sempre alimentando essa fogueira. A fogueira do cancelamento, na verdade, ela não acaba. É como se fosse a fogueira da Inquisição. Então, uma hora eu pego aqui, a gente está lá aplaudindo, acabou, né? A gente apedrejou, a gente, no caso, crucificou lá, na época romana, a gente queimou na Inquisição, botou lá nas prisões nazistas, stalinistas, e aí agora, mas a gente vai passar para outra pessoa depois, né? Vai passar para o outro, agora tem que pegar o outro, tem que pegar o outro. Por quê? Porque é uma sensação de que a coisa não pode parar, né? A coisa não pode parar, tem que continuar, é como se fosse uma roda
que tu vai sempre continuando. E aí é uma questão como que a gente faz isso, né? Porque daqui a pouco a gente não tem um ambiente sadio e a gente já não tem isso, a gente tem medo e mais, cada vez mais pessoas que a gente leva para o escritor, para esses momentos de quase pegar fogo publicamente, né? Exatamente. A Débora fala aqui praticamente uma guerra fria social, né, posturas silenciosamente agressivas. É exatamente disso que se trata, né? E se a gente olha assim, o contexto norte-americano e europeu, pensa alguns exemplos, a gente copia muito o que acontece lá, né? Então nós temos os nossos exemplos de cancelamento, mas por lá assim tem acontecido coisas absolutamente escabrosas. Eu acompanho muito assim a imprensa, né, norte-americana e europeia. E tem casos assim que, olha, não tem nem o que dizer. Nós tivemos um caso na Escócia no passado de um projeto de lei que estava propondo cancelar a Bíblia, né, porque segundo o projeto não poderiam ser divulgados, publicados textos que ofendessem minorias. Né? Então a Bíblia, né, pela leitura que se fazia ali, estaria ofendendo minorias e, portanto, deveria ser cancelado. Né? O texto tinha o projeto de lei, até eu não sei como é que isso andou, mas teve um movimento forte contrário. Mas a questão da gente perceber é justamente isso, assim, né? Que quando a gente coloca esse sentimentalismo para o espaço público, ora, ofender minorias, né? O que significa isso? Então, quer dizer, eu sempre posso me considerar ofendido com aquilo que o outro fala, e eu recentemente trouxe esse tema nas minhas redes, né, de que o sentimento ele não é argumento, porque hoje a gente está numa ética pública muito baseada em expor sentimentos e construir um certo sentimentalismo tóxico e a partir daí tentar obter razão e se impor socialmente, quando na verdade não é assim que deve acontecer. Né? Nós tivemos outro caso nos Estados Unidos também, assim, absolutamente ridículo, que uma professora da área de arte, ela estava sendo cancelada porque num debate sobre racismo, ela em algum momento cochilou, baixou os olhos e o frame ali pegou como, digamos, se ela estivesse dormindo, né? Enfim. E foi feito um abaixo-assinado com mais de 2.000 pessoas assinando para a demissão dessa professora, porque a atitude dela na reunião sobre racismo foi considerada um ato racista. Né? Dormiu na reunião sobre racismo é racista, está negando o racismo que está posto ali. Então vejam o absurdo que é. Então, assim, se a gente vai atrás de exemplos, eu às vezes até tenho colecionado alguns assim, que eu pego até para poder utilizar, para a gente entender a dimensão do problema, tem coisas assim malucas, né? Um outro também, esse assim, olha, é para a gente entender mesmo a gravidade do problema. Que aconteceu no ano passado, um pesquisador da universidade ele foi contratado por uma consultoria. Essa consultoria tinha um viés progressista, né? E ela queria analisar, ela fazia análise sobre protestos nos anos 60, né? Protestos, enfim, sobre a temática racial. E a conclusão foi de que, quando os protestos eram violentos, isso tendia a dar mais votos para o partido contrário. No caso, essas mobilizações eram feitas pelo Partido Democrata e quando elas eram violentas, isso tendia a dar mais votos aos republicanos. E quando eram pacíficas, tendiam a trazer mais votos para os democratas. E a conclusão que ele apresentou e colocou no Twitter, fazendo uma crítica aos movimentos mais contemporâneos, era essa, né, de que o viés, às vezes, agressivo, né, de quebra-quebra, ele acabava tirando votos no contexto ideológico. E ele foi, assim, cancelado, vamos dizer assim, acabou demitido, porque se entendeu a conclusão que ele trouxe do estudo como uma conclusão que estava deslegitimando a luta do Black Lives Matter, né, que queria mesmo ir lá e efetivamente ter uma ação, vamos dizer assim, mais agressiva. Então, o fato de ele concluir na pesquisa que ações agressivas tiravam voto do grupo ideológico, já bastou para ele ser cancelado, porque não, ele está querendo deslegitimar, não está permitindo que a gente se expresse com a voracidade que nós achamos que devemos nos expressar. E foi cancelado pelo BLM, acabou demitido, né, porque ele estava contratado por um grupo ligado ao Partido Democrata,
E vejam que absurdo que é isso, né? Ele chegou a uma conclusão objetiva fazendo isso, que é uma conclusão bastante óbvia, né? Movimentos de quebra-quebra, obviamente, vão deslegitimar as causas, isso todo mundo sabe, né? E, no entanto, isso publicizado foi tratado como uma forma de fazer pouco caso, então, das mobilizações, dizer que as mobilizações não eram legítimas. Então, vocês percebam como esse sentimentalismo e essa emocionalidade, quando ela vem assim, do espaço público e ela quer tomar a frente e ter razão, ela acaba justamente dando o efeito contrário. O efeito contrário. Então, o que a gente percebe, né, da política do cancelamento nesses, vamos dizer, 2 anos em que a coisa está assim, um pouco mais arraigada, é que isso só serve para desconstituir o tecido social, impedir que o diálogo verdadeiro aconteça, que os problemas reais possam ser debatidos, que as pessoas possam crescer, chegar, ouvir posições diferentes, né? E quando a gente transforma o debate assim nessa militância mais organizacional, ser contra determinados movimentos passa a ser, então, você ser contrário à causa, ou ao debate, ou ao tema em questão, né? E muita gente acaba, na inocência, embarcando nesse tipo de coisa, e transferindo a movimento uma legitimidade que, na verdade, eles não têm, né? Como se o movimento fosse a causa. Não, o movimento não é a causa. A causa está para além de qualquer movimento organizado, seja ele qual for. Então, você montar um grupo na internet para denunciar uma empresa que está supostamente poluindo o meio ambiente, não é ser o portador da causa do ambientalismo. Você é apenas portador daquela meia dúzia do grupo que está fazendo pressão, e muitas vezes servindo a outros interesses. Então, essa infantilização do debate que a gente acaba tendo como produto desse tipo de cultura. E por isso a gente precisa trazer isso, principalmente a gente que lida muito com ciências humanas e que está preocupado com esse contexto educacional, e justamente entender quais são os efeitos disso, né? Porque, em geral, as pessoas não perceberam, assim, elas estão achando que não, as pessoas estão buscando justiça, elas apenas estão se excedendo um pouco. Não, não estão se excedendo um pouco. É uma tecnologia política, social de operação que não vai levar a isso, bem pelo contrário, ela vai levar a uma outra coisa. Né? Ela vai levar à cisão completa das relações. Né? É porque daí tu acaba com a possibilidade de diálogo, né? Porque assim, no momento que eu anulo o outro, então por isso que é o cancelar, né? Acabar, porque aí eu acabo com a possibilidade de diálogo, não tem mais como ter diálogo com essa pessoa, porque essa pessoa eu taxo, né? É como se eu botasse um carimbo na cabeça dela. Ela é assim. Isso é tão complicado porque historicamente a gente foi pensar que muitos grupos foram tratados dessa forma, né? Por exemplo, no auge da escravidão, então, quando o negro ele se colocava, a fala dele não era considerada pela cor, né? Então, que é uma coisa absurda, é óbvio que hoje a gente tem como absurdo, mas observe que essa mesma fala a gente tem em termos de quem a gente não quer participar do debate público. Então, hoje não é mais pela cor, mas pode ser por qualquer coisa. Isso que é assustador, é qualquer coisa. Entendeu? Não é porque a pessoa defendeu a eugenia social, não é porque ela disse que todos os gays têm que ser mortos. Não, é qualquer coisa. Como tu falou, às vezes alguém fez um argumento, não, é qualquer coisa, né? Então, porque é óbvio que a gente não está defendendo que as pessoas possam ser racistas, eugenistas, nazistas, isso é absurdo. Mas qualquer coisa, a gente está chegando no nível em que qualquer coisa que tu falar, pode ser que tu seja anulado. E aí nunca mais vão te escutar, né? Tem essa coisa da anulação. E aí é uma coisa que eu me pergunto, que até eu já falei aqui, que é o quanto nós estamos preparados para sermos odiados por milhões de pessoas. Pensem as pessoas que saem do BBB, né? Um exemplo que milhões de pessoas assistem. O quanto que elas estão preparadas, né? Tem gente que já tentou suicídio por causa disso, porque a gente, psicologicamente, a gente não consegue nem assimilar. Não consegue pensar o que é 1 milhão de pessoas, né? Às vezes tem gente que tem 1 milhão de seguidores, ok, mas daqui a pessoa, 1 milhão de pessoas te odeiam. Uma coisa é ter 1 milhão de seguidores que estão ali, às vezes, né, mal participa e tal. Não, o ódio, ele move mais que o amor, sempre mais. Quem odeia não deixa de seguir. Quem odeia tá lá sempre porque quer ver o que a pessoa faz, quer, enfim, acabar com a voz dela. E muitas vezes, o que é ter milhões de pessoas odiando alguém? Né? Isso é uma coisa que, inclusive, dos paralelos históricos não dá para fazer, porque a gente não tem dimensão do que significa isso que a internet faz, né? Exato. Que é essa capacidade de bilhões de pessoas que nunca te vi, quer dizer, que tu nunca viu, porque elas te veem,
que é a questão da sociedade de espetáculo, que é o que tu estava falando, assim, porque no momento que tu tem tudo é mídia, tudo é colocado nos holofotes, então a gente já desconhece muitas coisas, né? E esse é um perigo que a gente precisa pensar, e principalmente quem é professor, tratar em sala de aula, porque quando eu começo essa cultura e ela leva a várias questões dentro da minha sala de aula, não sobra ninguém. Porque mesmo a pessoa que teoricamente estaria o suprassumo do politicamente correto, um dia ela vai falar alguma coisa não tão agradável. Um dia ela vai falar uma coisa que pode ser ambígua. Um dia ela vai falar alguma coisa. E essa pessoa também a gente pode daqui a pouco levar para a Inquisição. Nessa forma, nada pode ser dito. A gente não tem mais argumento no debate público. A gente não tem mais possibilidade de se colocar. E tem anulação, total anulação de argumento. Não, e daí que vem a importância da razão ser o elemento através do qual a gente dialoga, né, e não o sentimento e a emocionalidade. Porque a razão, ela permite a gente construir um espaço comum. Eu falei, não me entendeu, vou falar de novo, vou falar de outra forma. Agora, quando o objeto é monitorar a mentalidade, é aquela coisa assim, não, você não disse bem isso, mas você está pensando, mas as suas ações, né, estruturalmente, não é outra coisa. Então, assim, quer dizer, você abre um leque que pode ser qualquer coisa, que pode perseguir qualquer um, né? Então não pode ser assim, a gente precisa retomar essa tradição do diálogo franco, das pessoas poderem dizer o que pensam, de o outro poder contrapor. Essa é a magia da razão, né? A gente talvez tirou um pouco a ideia de que a razão é fria, é objetiva, ela não serve para expressar assim, a profundidade do ser humano. Na verdade não é bem assim, né? Na verdade ela é uma zona segura ao longo da qual a gente pode conversar. Eu venho aqui e falo, daqui a pouco algumas pessoas estão discordando, estão concordando, né? Mas assim, o debate não se encerra aqui, né? Agora, no momento que eu tenho uma outra atitude assim, baseada nesse sentimentalismo tóxico, eu fecho portas ao invés de abrir. E aí o diálogo não vai acontecer. Né? Então é importante assim, a gente publicizar essa situação para retomar um pouco assim, essa tradição do debate, porque sempre vão haver, né, diferenças ideológicas, formas diferentes de olhar para o mesmo problema, perspectivas de se olhar para o mesmo fenômeno. Isso é natural que seja assim, né? É assim na ciência, é assim na política, é assim na economia, né? E tem que ser assim, né? Nós mesmos migramos de posições, né? Hoje eu penso assim, amanhã eu posso pensar assado. É lícito que se faça isso. Agora, no momento que eu começo a instituir formas corretas de se pensar, bom, a gente vai cair numa pobreza de pensamento que nós só vamos perder com isso. Sim. A Débora colocou aqui, ó, isso acontece tanto na escola quanto às vezes o aluno é cancelado pelos professores e anula totalmente a possibilidade de escuta e diálogo. Quando há abertura, enfim, a possibilidade, deixa eu ver, quando há abertura, a queda desse muro, mudança ocorre. Sim, essa questão, porque no momento que eu faço, né, pensando até na escola, anulação da possibilidade da pessoa falar qualquer coisa, ela nem se coloca. E aí sim que eu acho que a gente reitera posturas que podem ser muito problemáticas, né? Porque já que a pessoa tem medo de falar, ela nem questiona aquilo que ela pensa. Então, muitas vezes a gente tem algumas vezes, na própria família, alguns, às vezes, pensamentos preconceituosos ou coisas que são complicadas mesmo, mas como ela tem medo de falar, porque ela pode ser cancelada pelos professores, ou um professor pode ser cancelado, e aí o que acontece? A gente tem anulação, assim, a impossibilidade de falar. E quando eu não falo, eu não problematizo, eu não argumento, eu não relativizo. E isso é tão complicado que as ciências humanas, ela é baseada na argumentação. É para ser, né? Então, quando eu não baseio mais na argumentação, eu baseio simplesmente na aniquilação daquele que é diferente, aí começam os golpes muito baixos, né? Porque aí realmente não tem mais diálogo, sabe? Por exemplo, a gente às vezes fala a questão até da pergunta retórica, né? Como se fosse uma coisa ruim, mas a retórica, ela tem essa questão de argumentar. Então, eu vou me colocar argumentando no debate público. Essa que é a questão. E aí tem o ethos, o pathos, o logos, né, que é a questão do discurso. Mas quando eu anulo, não, o que você disse não pode ser dito. O que tu diz não pode ser falado, aí a gente tem questões mais complicadas. E é o medo, né? É o medo de falar, é o medo de colocar, e não tem... Aí é tão complicado que a gente regride, né? Então, assim, no fundo a gente continua mantendo várias posturas que podem ser muito problemáticas, porque as pessoas não têm coragem de falar. Porque elas vão sofrer consequências disso, né? Não Só o parece debate que a gente... promove essa evolução, né? Não existe outra forma de se fazer isso. Com certeza, com certeza.
E quando a gente acaba com o debate, então a gente tem esse momento, tipo, não, né? Assim, não, algumas coisas não podem ser ditas, algumas coisas não podem, aí a gente, enfim, acaba com a possibilidade de debate. Alexandre, já está quase acabando a nossa live Uhum. aqui. Acho que a gente pode se despedir. Eu quero agradecer ao pessoal que se dispôs a nos escutar, né, e ouvir um pouco desse debate. Acho que tem muitas coisas para a gente falar ainda, assim, enfim, não é só numa live, né, desse problema do cancelamento, a gente pensar nas ciências humanas e para o mundo dos professores também, né? Então, levar isso de forma séria, sabe? Quais são as formas que a gente vai pensar de trabalhar isso de uma forma muito séria em sala de aula e nas ciências humanas também, porque acho que esse é o papel fundamental das ciências humanas, né? Fazer a gente pensar sobre as questões saindo do senso comum. Então, não é só para a gente falar o que todo mundo fala, mas pensar um pouco mais profundo sobre essas questões. Exatamente. E eu acho que essas ferramentas da internet nos dão uma possibilidade tão legal de chegar num número grande de pessoas, né? Quer dizer, a gente tem ferramentas na mão aí para poder fazer circular ideias das mais variadas, chegar nos campos mais distantes. E o que a gente vê é esse paradoxo, né? Nós ganhamos ferramentas para chegar nas pessoas, mas instrumentos de coação de pensamento, efetivamente, parece estar vigorando mais do que nunca. Então, é uma questão para a gente ter atenção, para a gente buscar o debate qualificado, para ler, aprender, divulgar ideias e fazer o enfrentamento em relação a isso, né? Também não adianta a gente se colocar assim e esperar que as coisas mudem por si só e se transformem, né? A gente tem que ocupar, dar a nossa opinião e quando a gente sai do espaço público, do debate, justamente essas coisas enviesadas começam a ganhar terreno. Eu acho que fica esse convite, né, para que a gente aproveite essas oportunidades e não deixe de dar a nossa voz. Ah, obrigado, professor Rodrigo, Patrícia, que estavam aí. Quem quiser, né, dar um print aí na tela e divulgar o meu arroba e do Alexandre aí, para a gente fazer isso chegar em outros lugares também. A Natália foi minha aluna. Parabéns pela live, gratidão, querida professora dela. Beijo, Natália. É legal, né? Muita gente que às vezes eu não tenho mais contato, que foi meu aluno e tudo mais, a gente vê nas lives, isso é muito, muito legal, assim. Acho que a gente, às vezes na vida profissional, vai deixando algumas pessoas, algumas marcas, e é muito legal encontrar nesses momentos, né? E a gente também, né? Que tu tá no Rio Grande do Sul, eu tô em São Claro, Paulo. é verdade. A Beijão, gente gente. agradecer, obrigado a todo mundo que participou. Eu acho que abrem-se aí outros assuntos em torno da questão da cultura do cancelamento, né? Tanto a gente pensar a questão do sentimentalismo tóxico, dos debates propositivos, eu acho que tem muito assunto aí para a gente trazer nas próximas lives. E continue aí, porque a ideia da gente é ampliar um pouco esse debate, né? Eu vou trazer também questões voltadas para a educação de formas bem práticas e conversando com o Alexandre sempre essas questões de ciências humanas, porque além de ser professor e voltar muito para a questão pedagógica, mas eu não deixo de ter ciências humanas e meu pezinho na história continua lá, né? Então sempre tem essas ligações que acho que enriquecem, né? Não é uma coisa assim que é diferente, enriquecem a nossa atuação em sala de aula. E mesmo para quem não é professor de humanas, mas todas essas questões são super importantes para a gente ampliar o nosso olhar. Obrigada por acompanharem aí. Até mais, gente. Tchau, Alexandre.